Oh, Senhor, Tu és tão bom, Pai. Quero convidar você que puder abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler Lucas, capítulo 8, do versículo 1. A partir do versículo 1. Depois nós vamos pular para o 22 e vamos até o 25. Aleluia, Jesus. Continua fluindo aqui, Pai. Lucas 8. Você encontrou, meu irmão? Versículo 1 diz assim: E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Diga, os 12 iam com ele. Versículo 22. E aconteceu que... Aqui já é outro acontecimento. Num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. Diga, passemos para o outro lado. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. Amém? Hoje o tema dessa palavra é: passemos para o outro lado. Olha, queridos, passar para o outro lado não é fácil. Porque quando nós temos que sair de um lugar onde nós estamos e temos que passar para o outro lado, isso vai exigir algumas coisas de nós. Você vai entender o que eu estou dizendo. O Espírito Santo já está falando aqui. Porque hoje estamos vivendo algo, você está vivendo um momento, eu estou vivendo outro momento, mas amanhã ninguém sabe, daqui 5 minutos ninguém sabe, tudo vai mudando. Vão vindo novos acontecimentos na nossa história. E o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite é que não tem como nós, como seres humanos, controlar os acontecimentos que vêm. Porque até então, Jesus e os seus discípulos estavam num lugar e ali aconteceu algo. E logo depois ele já estava em outro lugar e começou a acontecer outra coisa. Isso traz para nós que o Espírito Santo é um espírito em movimento. O trabalhar de Deus em nossas vidas é um trabalhar em movimento. Deus nos quer movimentando, queridos. Deus não te criou e não me criou para ficarmos paralisados no mesmo lugar. Existem coisas, existem lugares que nós precisamos ir. Existem situações que eu e você precisamos passar para grandes propósitos acontecerem. E quando nós aceitamos a Cristo, já não pertencemos mais a nós mesmos. Eu sempre falo isso aqui. Quando eu e você decidimos a seguir a Cristo, já não seguimos os nossos pés, mas seguimos os passos do Senhor, as ordenanças do Senhor, a direção do Senhor. Então é o Espírito Santo que conduz os acontecimentos na nossa vida. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele quer revelar Deus a nós. Então as coisas, quando elas vêm sobre nós, tem um objetivo certo, queridos, de acontecer. É de nos aproximar do Senhor.
É de nós descortinarmos os nossos olhos naturais e passarmos a ver além do que nós estamos habituados a enxergar, para nos tirar da zona de conforto e nos aproximar desse entendimento. O passar para o outro lado, quando Jesus ele diz ali para os seus discípulos, passemos para o outro lado, nós já vemos aqui a bondade de Deus. Porque ele não diz, vai e passe para o outro lado. Ele não diz, vá ao outro lado que depois eu vou. Ele diz, passemos ao outro lado. Mostrando para nós que ele nunca vai nos deixar sozinho nos acontecimentos das nossas vidas. Ele está dizendo que nós vamos passar todas as coisas junto com ele. Eu e você não estejamos vendo nem sentindo. Ele está aí, dentro de você. Ele está aqui, dentro de mim. Ele é a minha força, ele é a tua força. E então ele diz para os discípulos, passemos para o outro lado. E eu fiquei imaginando, queridos, a imensidão das águas do outro lado. Quantos aqui gostam de ir para a praia? Olhar o mar, entrar no mar. Quantos sabem nadar? Queridos, eu gosto muito de ir na praia, mas eu não gosto de ficar muito dentro da água, eu gosto de ficar observando o mar. O Júlio já gosta de entrar no mar, se deixar, vai lá, vai, só vê a cabecinha assim, e daqui a pouco some, dá até medo. Mas sabe, queridos, é muito bom, porque o mar, aqui fala do lago, mas eu quero trazer um pouco para o mar o entendimento. Vocês vão acompanhando comigo aí, o raciocínio. Porque, independente o mar e o lago, é envolto em águas. E o Senhor começou a trabalhar comigo. Eu sou uma pessoa que quando eu olho para o mar, eu tenho um temor do mar. Um temor mesmo. Porque eu olho para o mar e eu vejo uma imensidão que não tem tamanho, não tem começo, nem meio, nem fim. Não sei aonde que se encontra isso. Eu olho e eu penso assim, o que tem nas profundidades dessas águas? Eu olho e eu vejo as ondas se movimentando quando os ventos batem, e algumas vezes elas vêm numa força, numa fúria, e outras ela vem numa bonança. O mar transmite muitas coisas, muitas emoções para nós. As águas, elas transmitem várias coisas para nós. E eu gosto de ficar observando e eu falo, eu sei nadar, mas mesmo assim, eu tenho temor de entrar até certo ponto do mar. Porque eu compreendo a minha limitação diante daquela grandeza. E muitas vezes as pessoas se arriscam porque elas esquecem da limitação que elas têm, né? E elas vão se deixando levar, porque para algumas pessoas traz refrigério, né? É tão gostoso, e aí você vai indo, vai se entregando. E sabe por que as pessoas morrem afogadas? Porque elas se entregam para as ondas. Chega uma hora que o corpo já não responde mais. E as ondas levam. E eu fiquei imaginando quando Jesus fala para os discípulos, passemos para o outro lado. Era um lago, mas aqui fala que houve uma tempestade. Então as águas se movimentaram bastante. E era um lugar, com certeza, com uma imensidão também. E por mais que os discípulos já sabiam, já estavam acostumados a pescar, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, pai? Quando você está dentro de um barco. Nós já vivemos uma experiência assim, em família. Que estava tudo tranquilo na ida, mas na volta, tudo mudou. Aconteceu o quê? Muitas vezes a nossa vida ela é bem parecida com essas histórias verídicas.
É real, queridos. Sabe, as coisas acontecem para mostrar para nós que nós somos limitados como seres humanos mesmo. E uma vez também eu já fui andando nas pedras e querendo atravessar o mar com meu irmão, minha família, algumas pessoas da minha família, e na volta a maré subiu. E com esse tamanho todo, imagina o apuro que eu passei. Mesmo sabendo nadar, quase morri afogada. Não dá para brincar com a força das tempestades. Não dá para brincar com a força das águas. E passar para o outro lado é como enfrentar o desconhecido. Porque eu não disse que o mar ele traz um temor, né? E as profundidades são coisas desconhecidas para nós. Quem já fez mergulho aqui? Teve alguém? Quando você mergulha, você chega até um limite também. Você não pode chegar muito fundo. Tudo tem limite para o ser humano. Porque existem mistérios que nós não podemos alcançar, queridos. E só são revelados quando Deus permite, segundo os acontecimentos da vida. E passar por outro lado vai exigir de nós sair do nosso conforto muitas vezes. Sabe da nossa vida que está tudo bem? Está tudo caminhando bem, tudo vai bem, tudo na paz. Está tudo na maré. As ondas estão tranquilas, o sol está brilhando, aquela coquinha gelada para quem gosta, debaixo do guarda-sol, só alegria. Mas de repente, as coisas podem mudar. Os acontecimentos podem vir e trazer com ele um sentimento de medo e de limitação. Sabe quando você não está esperando as tempestades e elas vêm? E te pega e te parece que vai te dar uma rasteira, daquela que você não sabe nem de onde veio e nem para onde vai, e se vai, e o que vai acontecer? É bem por aí. E como os discípulos foram com Jesus dentro daquele barco, tudo estava caminhando bem, queridos. Estava tão bom, mas tão bom, tão na paz, que Jesus dormiu. E vou te falar, não dormiu um sono leve não, viu? Foi um sono pesado. Foi um sono profundo. Foi o sono do descanso. E a gente precisa entender que as circunstâncias, quando ela vem, a gente precisa aprender a descansar no Senhor. A descansar no Deus que está no barco conosco. Porque Jesus estava no barco com os discípulos, por isso que ele falou, passemos. Eu estou dentro do barco. E o barco arremete a nós essa noite, a nossa vida. Jesus está dentro do barco da sua vida. Você não está no barco sozinho. E você então e eu estamos passando para o outro lado. E vamos passar para o outro lado até que ele venha. Porque o outro lado está lá. Esse lado é um lado, lá é outro lado. Nós estamos nessa trajetória. E essa trajetória, ela vai exigir de nós que saiamos da nossa zona de conforto, que rompamos com os nossos medos. Quem sabe nadar tem que romper, quem não sabe nadar tem que aprender. Enfrentar os seus limites é olhar para si e falar, Senhor, eu não tenho força para passar esse acontecimento, mas eu confio que o Senhor está comigo. Porque o Senhor disse, passemos, então o Senhor está comigo. Entender que Ele é quem conduz para onde Ele quer. Porque Ele disse para os discípulos, passemos para o outro lado. Quem deu a ordenança foi Ele, para onde os discípulos tinham que ir. E quem direciona a nossa vida é o Senhor, para onde nós temos que ir. Não somos nós quem direcionamos a nossa vida, queridos. E sabe, tudo isso é para um propósito. Sabe qual? Ter uma nova experiência com Deus.
Aí você pode pensar assim, mas eu preciso passar pela luta para ter uma experiência com Deus? Não dá para ser uma coisinha mais branda? Afinal de contas, Deus é paz. Deus é refrigério. Pois é, Deus é. Ele continua sendo. E tudo estava muito bem, muito tranquilo. Jesus estava lá, dormindo no barco. Mas, de repente, veio uma tempestade. E quando a tempestade vem, ela vem sem avisar. Ela nos pega de uma maneira, queridos, que se nós não estivermos bem firmes, nós abalamos. E as tempestades, elas podem ser de várias maneiras. Aqui nós estamos falando de uma tempestade natural, dos ventos soprando, das águas se levantando contra aquele barco, de uma forma furiosa, violenta, despertando ali nos discípulos medo. E todos esses sentimentos que nós sentimos quando as tribulações e as aflições se apresentam nas nossas vidas. Medo, angústia, uma opressão, um pavor. O pavor do desconhecido, de não saber o que vai ser, como vai se resolver as situações. Se vai se resolver, muitas vezes a gente tem dúvida. Porque o medo, ele grita de uma maneira tão grande dentro de nós. Parece que ele toma conta de todo o nosso ser. E a gente esquece do amor. A gente esquece de quem está conosco, que é o amor e não o medo. Porque a palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo. E o Senhor é o amor, Ele te ama. E mesmo nas tempestades, o seu amor por você, o amor do Senhor por nós, é a nossa força, é a nossa âncora, é a nossa resistência. E que manda para longe o medo. Nós não podemos aceitar o medo, queridos. Você pode sentir medo, sim, dos acontecimentos, das tribulações, das aflições, dos ventos soprando. Mas você não pode alimentar o medo. E então, as tempestades começam a se revelar ali naquele lugar onde os discípulos estavam. E por um momento, a tempestade é tão brava, é tão terrível, que os discípulos esqueceram de que Jesus estava lá. E ficaram o quê? Apavorados. Colocaram os seus olhos em outros lugares. Olharam para o vento, olharam para as águas, olharam para eles. Nós não somos diferentes quando os acontecimentos vêm, os acontecimentos ruins vêm sobre nós. Nós olhamos para todos os lados, fazemos nossos questionamentos internos, falamos o que nós achamos, esboçamos nossos sentimentos, olhamos para o mar e vemos o nosso limite, olhamos para o vento e só pensamos, vamos morrer. Foi isso que os discípulos pensaram. Não só pensaram, como falaram, vamos perecer. E para onde eu e você temos olhado quando as tribulações vêm? Quando os acontecimentos ruins vêm bater na nossa vida, para onde nós olhamos e o que nós falamos? O que você pensa quando as coisas ruins vêm? O que sai da sua boca? Quando os discípulos falam ali, vamos perecer, é o mesmo que dizer, vamos morrer. E aí eu te faço uma pergunta. Como você sabe que você vai morrer? Como você tem tanta certeza que vai morrer? Que você não vai sair dessa situação? Quem te falou isso? O que te dá a certeza de que você não é capaz de vencer essa tribulação que você está passando? Esse vento contrário, essa tempestade. Eu bem sei que o mar é grande, é assustador. Afinal de contas, quem criou o mar?
Eu não posso contra ele. Mas aquele que me fez pode acalmar ele. Pode colocar ele no seu devido lugar. Pode levantar as mãos e declarar: aquieta-te. Num estralar de dedos, basta uma palavra e os montes se removem. Queridos, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, eu sei o tamanho da minha. E eu vou te falar, às vezes, quando a gente está dentro da dificuldade, a gente também aumenta a dificuldade, sabe? Se a gente não tomar cuidado. Eu não estou desmerecendo a sua luta, não é isso, mas eu tenho aprendido que nos dias difíceis, ao invés de alimentar a sua dificuldade, alimente sua fé. Alimente sua força em Jesus. Alimente a profundidade em Deus. Alimente-se da palavra. Alimente-se da oração. Alimente-se da entrega a Deus sem medo de ser feliz. Alimente-se da certeza de que nós já morremos. Muitas vezes temos medo de morrer, mas nós já morremos. Não existe morte que nos separe do amor de Cristo. Foi cantado aqui. Ele ministrou aqui, o Júnior. Nem a morte, nem a tribulação, nada nos separa desse amor. Mesmo que as tribulações, elas venham de uma maneira tão grande, tão imensa, que você perca suas forças físicas. Você se veja tão limitado a ponto de muitas vezes não conseguir nem reagir, nem falar nada. Só chorar, às vezes nem chorar porque já chorou tanto. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe quem é você. Ele tem os seus dias nas palmas das suas mãos. Ele sabe o quanto eu e você somos preciosos. E Ele não perdeu o controle, meu amado. Sabe, a atitude de Jesus ali dormindo profundamente mostra para nós que nós temos que confiar inteiramente em Deus. A ponto de conseguir dormir, queridos. Tem pessoas que não conseguem dormir diante das tribulações, porque elas acham que se elas ficarem acordadas, elas vão resolver. Mas eu quero dizer para você, descansa seu coração e descansa o seu corpo também. Descansa sua mente, descansa sua alma. Descansa o seu espírito. Deite no colo do Pai. E durma profundamente. E esse dormir profundamente é: receba a paz que excede todo entendimento e guarda a sua alma. Se entregue, confiante de que o Senhor está cuidando, zelando da sua vida. Afinal de contas, Jesus ali era homem. Então, peraí. Os discípulos estavam na tempestade. Jesus estava na tempestade? Jesus também. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus confiava tanto em Deus que ele estava dormindo. No meio do mar. Olha, eu vou falar. Eu não teria essa coragem de estar no barco, no meio do mar, dormindo. Jesus estava lá de boas. E então, depois de toda essa fúria, depois que os discípulos olharam para o vento, olharam para o mar, olharam para eles, olharam para o barco, olharam para as águas, aí eles se ligaram: chama o mestre. Não, irmãos, chama o mestre primeiro. Não fica olhando para o mar, para o vento, para a tempestade. Chama o mestre primeiro. Vai até o mestre. Já corre no mestre. E é interessante que os discípulos chegam e falam: mestre, mestre. E por que mestre? Mestre é aquele que sabe o que faz. Mestre é aquele que ensina o que deve ser feito. Mestre é alguém experiente, inteligente, que já viveu experiências. Mestre
É alguém capaz de te orientar o que fazer. Mas espera aí, os discípulos já tinham andado com Jesus. Os discípulos já tinham visto sinais, prodígios e maravilhas. E eles foram até o mestre. Clamaram o mestre. Queridos, nós temos que aprender que nós já estamos num processo diferente. O mestre está em nós. Podemos clamar por socorro, sim. Mas nós temos que começar a exercitar a nossa fé. A nossa fé precisa ser exercitada. Porque se toda dificuldade que vem a gente já vai direto no mestre, a gente não cresce, a gente não desenvolve. Quando eu falo vai direto no mestre resolve aí, Deus. Me ajuda aí, Deus. Mas sabe o que Deus está querendo dizer para você e para mim? Que quando Ele dá a oportunidade de você entrar num barco e passar por outro lado, é porque Ele quer que eu e você vivamos uma experiência profunda com o seu poder, com a sua grandeza, com os seus sinais, prodígios e maravilhas. Mas que nós possamos orar, mas que nós possamos levantar as nossas mãos e declarar sobre a tempestade: aquieta-te, acalma-te. O meu Deus é mais poderoso do que você. O Senhor quer ver a sua igreja uma igreja forte, uma igreja que marcha, uma igreja que não se entrega diante das adversidades, não uma igreja mimizenta, chorona. Está na hora da igreja se despertar. Está na hora de nós, filhos de Deus, assumirmos o nosso lugar. Se somos discípulos de Cristo, então temos que refletir a glória de Cristo, o poder de Cristo, agir como Cristo, se levantar e declarar na autoridade do nome de Jesus. Aquieta-te, tempestade, aquieta-te, problema. Eu estou com esse problema, mas eu não sou esse problema. Não importa o tamanho da sua adversidade, Deus sempre será maior do que ela. E Ele já disse que nós faríamos obras maiores do que Ele, queridos. Se você parar para pensar, poxa, Jesus acalmou uma tempestade e nós podemos fazer algo maior do que isso? O que nós temos feito com a nossa fé? E a pergunta do Senhor nessa noite é: onde está a sua fé? Quando a sua fé está forte, a tempestade é fraca. Mas quando a tua fé está fraca, a tempestade te vence. E chegando-se a ele, o despertaram. Foram despertar Jesus. E eu quero dizer para você que você não precisa despertar Deus. Deus está bem acordado. Muitas vezes a gente acha que Deus não está nem vendo o que está acontecendo. Mas Ele trabalha para os seus, enquanto muitas vezes você está lá dormindo. Mudou, inverteu. Deus trabalha enquanto nós estamos dormindo. Mostrando para nós: estou vendo, estou cuidando, pode dormir, pode descansar. Aquieta-te, a sua alma. Eu estou no barco. Eu não saí do barco. Jesus não saiu do barco, Jesus estava lá. Mas muitas vezes nós esquecemos que Jesus está no barco. Aí depois, mestre, mestre, vem o desespero. E eles despertam o mestre. E o mestre levanta, repreende o vento, a fúria das águas. E elas cessam, e se fez bonança. A tempestade estava acontecendo, sim, mas a bonança ela já estava lá. Porque o Senhor Jesus estava na bonança. Jesus estava na paz enquanto a tempestade acontecia. A bonança já está aí na sua situação, a paz já está aí. É que a tempestade está parecendo mais forte porque você está alimentando ela, ao invés de alimentar a confiança no Deus Todo-Poderoso, o Deus da paz,
o Deus que acalma a tempestade. Sabe, queridos, nessa noite, o Senhor faz a mesma pergunta para nós que Ele fez para os discípulos. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Ele pergunta para nós: onde está a nossa fé? Fé não é para ser guardada, fé é para ser exercitada. Fé não é para pôr numa correntinha, como um pingente, e colocar no peito e dizer: eu tenho fé. Fé é para viver experiências com Cristo. Porque as tribulações, elas vão e elas vêm. E elas passam. Elas não duram eternamente, queridos. Você está vivendo algo, mas isso não quer dizer um determinante para você. Você vai morrer vivendo isso. E mesmo que a morte venha em algumas situações, ela não pode te vencer, ela não pode me vencer. Como a morte vence a vida? Não tem como. A vida está dentro de você, a vida está em mim. Então eu já venci. Eu já sou vencedor. Eu já superei as adversidades. Sabe o que está faltando? Eu assumir meu posicionamento com a minha fé. Levantar as minhas mãos e dizer: aquieta-te, tempestade. Aquieta-te. Cala-te na autoridade do nome de Jesus. Porque o meu Deus é Deus de grandeza. O meu Deus domina sobre o mar. O meu Deus domina sobre os ventos. O meu Deus domina sobre todas as coisas. No céu, na terra e debaixo da terra. Não tem lugar algum que Ele não veja e que Ele não possa estar. As tempestades nos forjam e nos levam a agir como mestre. É uma escola da fé. Quando você passa por aflições, não se entristeça. Parece que eu estou falando grego aqui, né? E olha que eu nem estudei grego. É estranho falar não se entristeça quando você está passando dificuldade. Mas é isso. Se alegre. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Diante das dificuldades. A gente aprende, irmãos, mesmo nas dificuldades, a viver contente. Porque a alegria do Senhor, como diz o Júnior, é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos fortalece. A alegria do Senhor é maior do que as dificuldades, as adversidades. Você não vai perecer. Pare de sentenciar o seu fim quando você não sabe o dia de amanhã. Pare de determinar o que vai acontecer se você não sabe. Jó achava que sabia tudo quando passou a dificuldade. E sabe o que Deus falou para ele? Onde é que tu estava mesmo? Quando eu criei o céu e a terra. Quando eu coloquei as estrelas. Onde é que você estava mesmo, Jó? Hoje ele diz para você: onde é que você estava, meu filho? Onde é que você estava, minha filha? Você não sabe o que vai acontecer. Você acha que sabe. Lança fora o medo nessa noite. Lança fora a angústia. Deixa a paz entrar. Deixa a paz reinar. A palavra do Senhor diz em Salmo 23, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o objetivo de toda a dificuldade que a gente passa é um único: proximidade, intimidade, busca, oração, conhecê-lo, veja o seu poder e cresça na fé.
É para isso, irmãos, que a gente passa as adversidades. Para servir de testemunho, para nos fortalecer e para nos fazer parecidos com Ele. Fique de pé. Passar para o outro lado exige de nós renúncia. Muitas vezes a gente fala assim, ai Senhor, eu quero ir mais fundo. Tem até o louvor que fala, né? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Para ir mais fundo, vai doer. Para chegar mais perto, prepara-te, ó Israel. São desafios, irmãos. Mas não tem problema não, porque se doer, Deus cura. Tudo que Deus permite que aconteça é para o nosso bem. Eu tenho um versículo que, já que eu falei que é meu esse, né, Lu? A Lu sempre fala para mim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Toda vez que eu estou triste, ela fala, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, eis aqui uma pessoa que está passando um momento de tribulação, de tempestade. E eu sei que todos vocês passam os seus. Muitas vezes eu não tenho força, não tenho tido força nem para vir na igreja. Algumas pessoas sabem o que eu estou passando. Eu estou passando para o outro lado. Eu estou passando para o outro lado. E eu estou feliz, porque olha, eu estou entendendo que Deus está me passando para o outro lado. Eu estou vivendo uma nova experiência na minha vida, irmãos. E está doendo, não está fácil. Tem dias que eu choro, tem dias que parece que eu vou perecer. Mas a minha confiança, ela não se esmorece. Muitas vezes eu tenho que lutar contra a minha própria vontade, meu corpo físico. Meu corpo, ele é muito limitado, o nosso corpo é limitado. E muitas vezes eu estou com muita dor. Mas eu falo, não, eu vou fazer, eu vou romper, Senhor. O que eu mais queria era poder estar aqui adorando o Senhor. Ele sabe disso. Mas aconteceram situações. Aconteceu que na minha vida, irmãos. Ele disse, para. Agora não. Não se preocupe com isso, filha. A sua adoração é do coração, não é dos lábios apenas. Ele está me ensinando a ser adoradora, independente de um microfone, independente de estar aqui. Independente de qualquer coisa, irmãos. Eu não estou desmerecendo os irmãos são bênçãos, ele sabe disso, né, irmão? Você é uma bênção. Isso é demais, isso é uma bênção de Deus. Não é isso, irmãos. Mas Deus está me ensinando, Deus está me moldando. E Deus nos forja, irmãos. Deus nos prepara. E eu quero dizer, encerrando aqui, queridos. Que Deus, antes de acontecer tudo o que aconteceu. E tem acontecido comigo. Eu ainda vou contar o testemunho. Quando tudo estiver fechado. Deus me deu um sonho. Deus me mostrou eu num lugar e 3 leões vindo contra mim. E eu saía correndo desses leões. E eu ia para um lado, contrário da onde eu estava. E aí eu ficava um tempo escondida dos leões. Eu saía da onde eu estava no hotel. Eu saía porque aqueles leões vinham querer me pegar. Eu saía correndo e ia para o outro lado. Aí eu pensava assim, agora eu vou voltar lá porque acho que deve estar de boa, né? Só que eu ficava espiando para ver se eu podia voltar mesmo. E quantos aqui já assistiram aquele filme, O Todo-Poderoso? Aí eu estava perto desse hotel e andando na rua e de repente eu vi aquele ator do filme Todo-Poderoso. Aí ele falou assim, vem. Eu olhei assim, pegou na minha mão. Você vai ter que encarar os 3 leões. Para de fugir. Vai ter que passar pela situação. Foi depois desse sonho que as coisas começaram a acontecer na minha vida. As tribulações começaram a soprar. Os ventos começaram a soprar. Mas o Todo-Poderoso está comigo. Mas o Todo-Poderoso está comigo. Então, se Ele está comigo, venha, que ruja o leão.
Que ruja o leão todo-poderoso. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor tentando ser como um leão. Mas o leão da tribo de Judá, ele é vencedor invicto. E ele está neste lugar, queridos. E ele diz para nós: não importa as adversidades, não importa o vento, não importa o fogo, não importa o mar, não importa o que você está passando, não importa. Ele sempre será maior. A força dele sempre te fará vencer. E a fé tem que estar afincada no nosso peito. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Você não está vendo solução, mas já é. Eu já venci a minha dificuldade, eu já venci a minha tribulação, você já venceu, você já está do outro lado, você já está do outro lado em Cristo Jesus. Ele já levantou, e nessa noite Ele está dizendo: eu já levantei, eu já fui levantado na cruz, eu já levei ali a sua dificuldade, eu já levei as suas angústias naquela cruz, eu já fui levantado ali, e eu já venci. E te faço vencedora, te faço vencedor dessa sua adversidade. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra é a verdade que não podes mentir, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é a verdade. E nós ficamos com essa verdade e dizemos para toda mentira de Satanás que nós somos vencedores, nós já vencemos, nós já rompemos as adversidades, que não importa se as tempestades elas se levantem, o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita, Tu és aquele que nos guarda debaixo das Suas asas, e nela estamos seguros. Senhor, obrigado, Pai, porque nós temos o Teu Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de consolo, a paz que excede todo entendimento e guarda a nossa alma, blinda a nossa mente nessa noite, Pai, com todos os pensamentos bons, pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, Senhor. Que toda mentira na mente, Senhor, todo engano, todo medo de angústia, medo de depressão, medo, Senhor, que tem aprisionado os seus filhos, vai caindo por terra. Em nome de Jesus, Senhor, todo levante das forças espirituais da maldade, Senhor, nós repreendemos agora. Aquieta-te, cala-te, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que se faça bonança, que se faça paz, que a paz reine de forma absoluta e ela nos leve, Senhor, seguros, Senhor Jesus, nas Suas mãos, Pai, ao outro lado, ao lado, Senhor Jesus Cristo, da vitória, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?